Queridos irmãos, queridas irmãs, o terceiro final de semana do mês de agosto, como vocês sabem, o mês de agosto é todo assim um mês temático, tem um tema para se viver ou para se aprofundar. E o terceiro domingo de agosto, nós celebramos, nós lembramos que existe um grupo de gente muito importante na nossa igreja. São os religiosos e as religiosas. E aqui, neste santuário Sagrado Coração de Jesus, nós temos assim como uma graça especial, porque ter religiosos dentro de uma paróquia é sempre uma graça. Nós temos aqui a graça de ter uma universidade cuja os religiosos que tomam conta, que são as apóstolas do Sagrado Coração. Fiquem em pé aí as irmãs do Sagrado Coração para a gente ver. Vocês são em 10 lá, né, na residência? Não estão todas aqui, né? Está faltando. Deve estar viajando, com outros compromissos, né? Uma salva de palmas para as irmãs. Vocês imaginam, né? 10 mulheres que comandam uma universidade, né? Isso é muito bacana. Eu estudei lá e sei da capacidade, da competência delas para gerir. Não só a universidade, como também tem Colégio São José, tal, administrado por elas. Mas aqui na nossa paróquia nós temos essa graça de tê-las aqui entre nós. E eu também me sinto muito honrado de tê-las como amigos, né? Amigas particular minha, as minhas amigas particulares, eu as atendo mensalmente em confissão. Todo mês eu vou lá atendê-las em confissão. E o Padre Rodrigo celebra todo dia a Santa Missa lá. Isso é uma graça. Muito bem. Então, lembrando então dessa realidade que nós temos na nossa igreja, os religiosos, que têm um trabalho específico na evangelização. No caso delas, a educação. Mas não só, tem também outros trabalhos também. Mas destaco a educação. Hoje, a igreja no Brasil não celebra no dia 15, o dia da Assunção de Nossa Senhora. A igreja no Brasil, excepcionalmente aqui no Brasil, a festa da Assunção de Maria é celebrada no domingo pós dia 15 de agosto. Na Itália é uma grande festa no dia 15, fecha-se tudo, parece carnaval. As cidades ficam parecendo cidades fantasmas, só abrem assim algumas coisas, hospitais, postos de gasolina, tal, fica, né, no dia 15, porque lá celebra no dia 15. É uma grande festa, se diz Ferragosto, é o dia que é como se fosse o carnaval nosso, é no dia 15 de agosto. Muito bem. Esta festa de Maria Assunta ao céu é uma festa nova dentro do calendário litúrgico da nossa igreja. É um dogma que foi instituído em 1950, outro dia, vamos dizer assim, né? Um pouco mais de 70 anos. Quem tem mais de 70 anos vai lembrar que antes de 1950, esta festa era chamada a festa da Dormição de Maria. Alguém pegou esse tempo ou não? Alguém pegou? Levanta o braço. Quem tem mais de 70, né? Tem alguém aqui? Não quer falar a idade? Não precisa, né? Precisa falar. Mas vocês lembram que essa festa chamava a festa da Dormição. Inclusive, ali em Jerusalém, tem uma igreja chamada a Dormício, a Dormição de Maria. Então, em 1950, o Papa Pio XII, ele institui essa verdade, é declarado verdade de fé. Embora esta verdade de Maria Assunta ao céu, ela foi aceita desde o início da igreja. Apesar de ser uma festa nova, ela foi instituída como uma festa, como doutrina, como um dogma da igreja em 1950. Mas os fiéis católicos já tinham
vamos dizer assim, a fé na Assunção de Maria. Então não começa em 1950. O dogma é assim, ele não vem de cima para baixo, ele vem de baixo para cima. O Papa fica sabendo, o povo tem fé na Assunção de Maria. Então o Papa vem e assina embaixo aquilo, justamente o dogma, significa para cristalizar a fé do povo. Então o dogma não vem de cima para baixo, como uma instituição, como muita gente pensa. Não é dessa forma. O dogma ele vem de baixo, da vivência do povo em geral. Maria adormeceu no Senhor e foi levada ao céu em corpo e alma. Isto é, Maria não sobe sozinha ao céu, mas pela força de alguém que a leva. Quem que é esse alguém? Deus. Maria não vai ao céu sozinha. Isso revela que Maria não é Deus. Maria era uma criatura especial, especialíssima, mas ela não é Deus. Ela não vai ao céu sozinha, mas com a força de alguém que a eleva. Então, Maria, por que Maria vai assunta de corpo e alma ao céu? Porque Maria foi preparada para ser a mãe de Deus. Maria é imaculada, isto é, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Para ela dar à luz a Deus, Deus a preparou. Ela dá a luz a Jesus, o Criador do batismo. E Maria, ela nasce como se ela já tivesse sido batizada, por isso imaculada. Maria concebida sem pecado original. Não é assim que a gente diz? Ó Maria concebida sem pecado. E depois nós dizemos, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Temos essa ejaculatória que a gente diz no terço, né? Normalmente no terço. Então, como é que foi isso? Maria é imaculada, ela foi concebida sem a mancha do pecado original. É como se Maria nascesse, e ela nasceu. Ela nasceu sem a mancha do pecado original, como se ela tivesse sido batizada. Nós, meros mortais, fomos batizados para tirar a mancha do pecado original. Maria nasce sem essa mancha. É como se ela tivesse nascido, ela nasceu sem o pecado original, como se ela tivesse sido batizada, ela nasceu batizada. Então Maria foi totalmente preparada desde o ventre da sua mãe. Em outras palavras, Maria não pecou. Ainda que Maria sofreu diversas tentações, dúvidas, incertezas, angústias, Maria não pecou. Maria é uma pessoa muito próxima a nós. Observem quem é a Maria do Evangelho. Primeiramente, Maria percorreu um caminho de fé, às vezes obscuro e cansativo, obscuro. Mas como é que vai acontecer isso quando o anjo vem falar com ela? O arcanjo Gabriel vem falar, olha, você conceberá um filho. Mas como que vai acontecer isso? Você imagina um anjo aparecer do nada e falar que você vai ser mãe. Como? De Deus? Então, um caminho às vezes obscuro e cansativo. Ela não entendeu tudo rapidamente. Pediu explicação ao anjo. Depois, segundo, Maria maravilhou-se do que diziam do seu filho. Depois, não entendia as escolhas que Jesus fazia, diz o Evangelho. E Maria guardava tudo no seu coração. Depois, após a morte e ressurreição de Jesus, nos primeiros anos da igreja, a igreja dava os primeiros passos, está lá no livro dos Atos dos Apóstolos. Maria estava inserida ali, logo no início, no cenáculo, estava Maria junto com os apóstolos. Ela estava inserida ali na primeira comunidade. E ali dá os seus primeiros passos na igreja que nascia.
Como Jesus, Maria não procurou fugir à condição humana. Não pediu a Deus descontos. Maria não pediu privilégios. Maria não pediu milagres. Você não vê, você pode ler os 4 evangelhos, você não vai ver Maria pedindo, olha, Senhor, Deus, olha, meu filho, ele é santo. Você não vê Maria. É a virgem do silêncio. Por que do silêncio? Porque o filho dela é a palavra. Como é que a palavra vai falar se a mãe é uma tagarela? Por isso a virgem do silêncio. Ela teve que silenciar o coração dela para que o filho falasse. Então o filho é a revelação. Ela soube transformar, Maria soube transformar cada situação de morte, de dor, de sofrimento em oportunidade de crescimento e amadurecimento no amor, até que foi transferida ao paraíso. Erra quem pensa que a vida de Maria foi muito fácil. Vocês imaginam ali em Nazaré, uma aldeia da Judéia, um lugar não pobre, paupérrimo. As pessoas nem viviam em casas, viviam em buracos. Então, o estilo de vida ali em Nazaré era um estilo bem rudimentar, muito rudimentar. Mas Maria, convicta, continua ali, disse seu sim, até que um dia Maria foi transferida ao paraíso. O que diz a igreja a respeito do paraíso? Como é que foi isso? Existe um texto chamado Trânsitos Mariae, que é um texto apócrifo, não está na Bíblia, vamos dizer assim. Ele está, inclusive, quem quiser, tem em espanhol, muito fácil de se entender. Esse texto, ele foi escrito por um certo Melitão. Nós não sabemos quem é esse Melitão. Ele é ali do 1º século, do 1º para o 2º século. Ele ouviu diretamente do apóstolo São João. São João falou para ele, e ele escreveu como é que foi a situação desse trânsito, dessa passagem de Maria. Diz esse texto que um anjo apareceu para Maria no final da vida, possivelmente ela devia ter os seus 60 anos de idade. O anjo apareceu, olha, Maria, em 3 dias você vai morrer. E ela falou, bom, então, se eu vou morrer daqui 3 dias, nós não devemos levar muito a sério a questão de números. 3, poderia ser um mês para ela se preparar, vamos dizer assim. Em 3 dias você vai morrer. E ela falou, se eu tiver a graça de no dia da minha morte, eu ainda reunir os apóstolos, eu gostaria de ter esse último desejo. E foi, reunir-se os 12, novamente, não mais Judas Iscariotes, mas aquele que entrou no lugar de Judas, então 12, levaram até um lugar onde Pedro já tinha ouvido também do anjo, olha, você vai levar a mãe do Senhor em tal lugar. Levaram até Jerusalém, do lado oriente, ali num lugar chamado Vale do Cedron, caminho do Monte das Oliveiras. Ali você vai encontrar, você vai esperar ali. Então Maria morreu, eles levaram Maria, o corpo de Maria até esse lugar. E ali eles aguardaram. Cristo ressuscitado apareceu e Pedro falou, olha, Senhor, sua mãe está aqui, é bom que você leve ela com você. E realmente Jesus disse umas palavras e levou Maria de corpo e alma. Ali ficou uma igrejinha. Até hoje tem essa igrejinha, mas foram atrás, nunca acharam essa igreja. De acordo com esse Melitão, nessa localização que ele deu, nunca acharam essa igreja. Fizeram uma igreja por cima, possivelmente, ninguém achou. Em 1970, por volta de 1970, gente, quase 2000 anos se passaram.
E ali teve uma chuva torrencial. A gente não sabe essa torrencial. Em Jerusalém, chuva torrencial, lugar seco. E aí estragou uma grande igreja da dormição. E ali tiveram que reformular o piso dessa grande igreja. E descobriram embaixo uma pequena igreja, com as mesmas descrições que o livro falava. Gente, nós estamos falando assim que as coisas, elas vão se modernizando. Vocês observam que o dogma, que é baseado na palavra de Deus, e depois vem a arqueologia comprovar que aquilo que aconteceu foi verdadeiro. Isso é sensacional. Se Maria, vamos então encerrar dizendo que se Maria é o nosso exemplo, e a gente sabe que é nosso exemplo, ela é tudo para nós. A gente sabe que colocar Maria no lugar dela, ela não é Deus, mas ela é uma grande, poderosa intercessora. Então, se Maria é o nosso exemplo, é o nosso modelo de ser humano, de santidade, de vocação, nosso destino também será o mesmo. Se Maria for o nosso exemplo, o nosso modelo de ser humano de santidade, o nosso destino será o mesmo de Maria, chegarmos ao paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.